Como é que prega depois que chora, né? Alguém sabe me dizer como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, a gente está começando um novo ano. E eu sei que cada um de vocês tem necessidades. E cada um de vocês tem projetos, planos, pensamentos, ideais. Não é errado caminhar na direção da satisfação dessas necessidades, não é errado caminhar na direção desses ideais. Errado é quando a gente pega um atalho para tentar chegar mais rápido naquilo que a gente quer. O projeto de Deus, ele não está só no destino. O projeto de Deus está no processo. O nome de Deus não é glorificado somente quando o fato acontece. Mas o nome de Deus é glorificado pelo caminho vivido até que o fato aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Todos nós somos influenciados por uma filosofia chamada pragmatismo. O pragmatismo diz que se algo funciona, é bom. Se está funcionando, está tudo bem. No pragmatismo, os fins justificam os meios. Então, não importa o caminho, importa o destino. Mas isso não é verdade. No reino de Deus, o processo importa tanto quanto o resultado. No reino de Deus, o caminho importa tanto quanto o destino. E eu quero pensar sobre isso com vocês a partir de 3 personagens, ou 3 momentos na vida de Abraão. 4 personagens, porque um momento são 2 personagens, e a gente vai aprender como que o pragmatismo trouxe prejuízo para aquelas pessoas. E por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque nós vivemos num tempo que fala assim, seja proativo, vai e faz acontecer, não espera. Põe a tua mão e resolve. Se não dá certo de um jeito, procura de outro jeito. Se não dá por um caminho, procura outro caminho. Mas faz acontecer. E esse pensamento, ele é ímpio. Ele é ímpio. Porque esse pensamento, ele não leva em consideração, assim como esses personagens que eu vou citar, eles não levam em consideração que há um Deus que está escrevendo uma história. Mas antes de citar os 3 personagens, eu quero ler Isaías 55. Eu quero pontuar, eu não vou pregar em Isaías 55, mas eu quero pontuar algumas questões. Então, abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em Isaías 55. E eu vou ler e pontuar. E depois eu vou para os personagens, tá bom? Amém? Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Esses 2 primeiros versículos, eles falam de uma necessidade não satisfeita. Ele fala de sede e fome. Uma necessidade não satisfeita que busca ser atendida. Todos nós as temos. Necessidades que consideramos
não satisfeitas. Versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esses dois versículos, eles falam de uma promessa de atendimento. Então, há necessidade e Deus promete atendimento. Continuando, 4 e 5. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Veja, no começo do versículo 4, eis que eu o dei por testemunho dos povos. Então, Deus tem um propósito que envolve não somente atender uma necessidade, mas deixar um testemunho. Guarde bem isso, porque nos textos e nos personagens que a gente vai acompanhar, eles não levaram em consideração que Deus não estava só preocupado em resolver o problema, mas Deus estava preocupado, ou Deus estava intencionado, não preocupado, intencionado, em deixar um testemunho diante das pessoas. Versículos 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que diz aqui esse texto? Diz que pensamentos e caminhos humanos são degenerados. Todo pensamento que nasce do meu coração, que não nasce no coração de Deus, e todo caminho que nasce nas minhas intenções e não nas intenções de Deus, são pensamentos e caminhos degenerados, com a marca do pecado. Então, em mim, ou de mim, não nasce nada perfeito, nada bom. Tudo que nasce de mim, das minhas intenções, do meu pensamento, dos meus caminhos, tem a degeneração do pecado. Por isso que ele fala: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. E talvez quando você ouve isso, perverso, iníquo, você pensa em outras pessoas que fazem grandes maldades, outras pessoas que cometem pecados muito grandes. Talvez você pense nisso, mas esse texto está falando de você, está falando de mim. Está falando da nossa intenção constante de fazer as coisas acontecerem do jeito que nós pensamos que deveria ser. Quando eu entendo que os meus caminhos, os meus pensamentos, eles são marcados pela iniquidade, eu começo me confessando diante de Deus e dizendo: Deus, é verdade, eu penso nisso, eu desejo isso, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 9 a 13a. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Esses versículos falam que Deus está comprometido com o seu propósito. Eu creio que esse cântico
que o Fernando escolheu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Há um propósito, e Deus está totalmente comprometido com esse propósito, e Deus está comprometido comigo, na medida que eu estou comprometido com o propósito dele, e Deus está comprometido com você também, quando você está comprometido com o propósito dele. Então, nós temos pensamentos que são degenerados. Deus tem pensamentos que são perfeitos e soberanos. E tudo aquilo que Deus pensa, toda palavra que sai da boca de Deus, se Deus diz, haja luz, há luz. Há luz. E aí, o texto termina dizendo assim, finalzinho do versículo 13. E isso será para a glória do Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, todo esse processo que o texto descreve, ele será em renome para o Senhor, será em memorial será para a glória do Senhor. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, Deus está comprometido que disso resulte em glória para o nome dele, e que isso seja um sinal eterno, que não será destruído. Legal que Isaías esteve aqui 2.700 anos atrás. Isaías já não está aqui na terra há muito tempo, mas de alguma forma, ainda aquilo que Deus fez pela boca de Isaías, está aqui registrado, a gente está meditando nisso, e isso é um memorial que se mantém. Então, quando a gente pensa na nossa vida, e quando a gente pensa nas questões da nossa vida, a gente tende a considerar essas questões no prazo de validade da nossa existência, e a gente estende um pouquinho mais para os nossos filhos e netos, mas a gente não pensa naquilo que pode ficar de eterno, a partir das nossas dores. A gente não pensa sobre isso. Vamos lá. Vamos aos personagens. O primeiro personagem é Ló. E com Ló, a gente aprende que nem tudo que é vantajoso é bom. A história é a seguinte, Gênesis 13, Ló, ele era sobrinho de Abraão. Quando Abraão veio de Ur dos Caldeus, o irmão de Abraão, Arã, tinha morrido. E Abraão trouxe o sobrinho consigo. Certo? E em Gênesis 13, do versículo 8 a 13, a gente lê assim. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão enriqueceu, Ló enriqueceu, e a terra não dava conta dos rebanhos. Era pouca água e pouca grama, vamos chamar assim, né? Pouco pasto. Então Abraão falou, Ló, a gente não precisa brigar. Escolhe. Se você escolher de um lado, eu vou para o outro. Ló, ele olhou para duas regiões e viu que uma região era montanhosa e a outra região era uma planície, e a planície era bem regada.
a planície era como a terra do Egito. Anos antes, Abraão, quando passou um período de fome em Israel, Abraão fugiu para o Egito e levou Ló e todos os homens que trabalhavam para ele. Né? Inclusive lá ele quase teve um problema, porque não falou que Sara era sua esposa, e o faraó tomou Sara, e por pouco não cria um problema muito maior. Mas Ló volta do Egito contaminado pela visão da vantagem humana. Ele, quando viu a planície, ele lembrou da terra do Egito. E ele disse, eu quero isso para mim. Ele não levou em consideração que o seu tio era mais velho, que o seu tio havia trazido ele quando ele era um órfão. Ele não pensou em honrar o seu tio, ele pensou em o melhor para si. Ele olhou com os olhos da carne. Ele viu a terra, mas ele não viu valores. E aí, Ló, que era nômade, Ló não era um sedentário, não morava em cidades, ele morava em tendas. O texto diz que Ló foi construindo a sua tenda, foi mudando de lugar até chegar em Sodoma, que era a cidade. E os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Ló viu vantagem humana, com os olhos da carne. Ló não viu o risco potencial. Tanto é que quando o Senhor destrói Sodoma e Gomorra, Ló perde tudo. Inclusive a esposa, perde tudo. Fica sem nada. O cara que tomou uma decisão para ficar com o melhor, ficou sem nada. Porque ele tomou uma decisão somente com um olhar. O olhar daquilo que para mim vai funcionar. Esse primeiro personagem, ele mostra para nós que uma escolha feita com um olhar tecnicamente bom pode levar a pessoa a uma grande enrascada. Ló não perguntou para Deus. Ló não orou. Ló não considerou que os seus olhos não conseguiam ver tudo. Ele achou que o que ele via era o todo, mas não era o todo. Ló, por exemplo, não sabia do juízo de Deus que viria sobre Sodoma e Gomorra. Segundo personagem está em Gênesis 16, que eu vou ler do 1 a 4. É Sara. E a frase é: nem tudo que é atalho adianta. Às vezes a gente toma um atalho porque a gente acha que vai adiantar a caminhada. A gente acha que vai facilitar o nosso trajeto. Então diz assim, Gênesis 16, de 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, aceitou o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Veja, Sara e Abraão, eles tinham promessa de descendência. Capítulo 15, capítulo 12, Deus já promete que Abraão seria abençoado, que de Abraão Deus faria uma grande nação. No capítulo 15, Deus reitera a promessa que dos lombos de Abraão, capítulo 15 é quando Abraão reclama com Deus, dizendo: Deus, o tempo está passando, Sara não engravida, se eu morrer hoje, tudo fica para o meu servo Eliezer. E Deus diz: não, Abraão, as coisas não ficarão para o teu servo, dos teus lombos, de você, sairá um filho.
Então havia uma promessa. Sara sabia dessa promessa. Sara, ela queria uma descendência. E como o tempo passa e a descendência não vem, Sara busca uma via alternativa. Ela busca um atalho. Pega a serva egípcia, provavelmente, quando Abraão esteve no Egito, no tempo da fome, Abraão volta do Egito trazendo essa escrava, essa serva, Agar. O mesmo Egito que já havia corrompido o olhar de Ló, esse mesmo Egito, de alguma forma, agora corrompe o olhar de Sara. E aí Abraão aceita o conselho ou a sugestão de Sara e tem um filho com ela. Ele busca uma via alternativa. Mas, a segunda parte do versículo 4, diz assim: vendo ela, a Agar, que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuí-las. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A sugestão de Sarai atrasou a vida da própria Sara. Ela tinha uma intenção, ela tinha uma necessidade, ela buscou ser proativa, ela buscou vias alternativas, mas ao invés disso melhorar a vida dela, isso prejudicou. Porque agora ela era uma mulher já com idade avançada, ela continuava estéril e agora tinha um escravo olhando para ela com desprezo. A dor dela aumentou. Aquele atalho não adiantou a vida dela, aumentou o problema na vida de Sarai. O terceiro episódio, que envolve duas pessoas, Gênesis 19, 31 e 32. Gênesis 19, 31 e 32 diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai já está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Veja, quando saíram de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló morreu, os pretendentes das duas moças não acreditaram na palavra dos anjos, não saíram de Sodoma, morreram em Sodoma, e agora você tem nas montanhas, aquelas montanhas que Ló havia fugido, que havia negado, que havia deixado para o seu tio, nas montanhas está Ló sozinho com as suas duas filhas, ele já velho. E aí as duas falam assim: bom, tudo foi destruído, a cidade foi destruída, não há homem que possa gerar descendência em nós, vamos embriagar papai e vamos fazer descendência com ele. Se fosse o inverso, a gente chamaria isso de abuso sexual, certo? Se um homem embebedasse uma mulher para ter relação com ela, nós chamaríamos de abuso sexual. Foi o que aconteceu, um abuso sexual. Elas embriagaram o pai e elas então tiveram filho com o pai. As filhas de Ló viram uma sociedade em extinção e adotaram um meio para garantir uma finalidade nobre, que era a manutenção da espécie. Mas elas adotaram um meio errado, um caminho inadequado para garantir uma finalidade nobre. Aí que eu falei que o pragmatismo diz que os fins justificam os meios.
Se é para salvar a humanidade, tudo vale. E aí, elas tiveram 2 filhos, cada uma delas teve um filho. Um deles é o ancestral dos amonitas e o outro, o ancestral dos moabitas. E eu quero ler Deuteronômio 23, 3 a 6. Deuteronômio 23, 3 a 6. Para você ver o que os amonitas e os moabitas, o que os descendentes dessas 2 moças foram para Israel. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava, não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos, não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. Palavra de Deus, dizendo para Israel, que os amonitas e moabitas, os 2 filhos, os descendentes daqueles 2 filhos, das filhas de Ló, foram um problema na vida de Israel. Foram um problema. Eles colocaram obstáculos. Eles alugaram alguém para amaldiçoar Israel. Mas quem abençoa, quando Deus abençoa alguém, esse alguém não é amaldiçoado. Então, nem tudo que é prático é certo. Veja, o pragmatismo, ele se concentra no ser humano. Tanto Ló, quanto Sara, quanto as filhas de Ló, se concentraram no ser humano, nas suas necessidades, nos seus ideais e nas suas potencialidades. Nós podemos. Eu posso escolher a terra. Você pode ter um filho, uma filha com nossa serva. Nós podemos gerar filhos com nosso pai. Se concentra no ser humano. O pragmatismo, ele privilegia os fins em detrimento dos meios. E por causa disso, descarta a sujeição a Deus. O que mais importa não é sujeitar-se a Deus. O que mais importa é fazer dar certo. Fazer dar certo. Por isso, quando você começa 2025 com as suas necessidades, com seus ideais, com seus projetos, não busque atalhos. Eu falo agora não busque atalhos, me vem à mente um fato que está sendo um problema na sociedade. Por exemplo, as chamadas bets, né, e os jogos online. O que é isso? Atalhos. Não, eu quero que a minha vida dê certo, então eu vou buscar um atalho, eu vou conseguir. São atalhos. Não busque atalhos para que as coisas deem certo na sua vida. Confie que toda palavra da boca de Deus sobre você acontecerá. O que você precisa é de confiança no Senhor. Você não precisa de força e sabedoria para botar a mão e fazer acontecer. Lembra que Ló fez acontecer e se deu mal. A vida de Ló ficou pior, porque ele acabou morando num lugar que os homens eram grandemente pecadores. Lembra que a Sarai, ela tomou uma medida e a vida dela ficou pior depois do que estava antes. E lembra que as filhas de Ló, elas queriam suscitar descendência e elas deixaram descendência, mas essa descendência foi problema. Essa descendência não foi bênção. Tanto é que amonitas e moabitas não mais existem como povo, mas Israel continua como povo e como nação, continuam cumprindo aquilo que Deus tem. Por isso, descarte a lógica pragmática da sua vida.
Sujeite-se a Deus, creia em Deus, creia que Deus te ama, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Creia nisso. E eu digo isso não só por olhar a palavra, mas eu digo isso por olhar a minha vida. Quando eu tinha os meus 13 anos, passei hoje indo para a padaria em Bauru, passei em frente à TVT em Bauru. Era 1976, era Rede Globo, não tinha TVT. Meu pai morreu em 75. A minha irmã de Bauru tensionava levar minha mãe para Bauru. Eu tinha 13 anos, Samuel tinha 11 anos, Raquel tinha 15 anos, Eunice tinha 16 para 17, ainda eram filhos solteiros que mamãe precisava cuidar. E aí o meu cunhado, que trabalhava na Philips em Bauru, arrumou emprego na Globo para ser office boy. E aí eu fui a Bauru, eu fui a Globo para ser office boy, né? Meus 13, 14 anos, já com 14, e Deus não confirmou a nossa ida para Bauru. Todas aquelas inquietações e perguntas que nós tínhamos naquele momento da vida, e depois viemos tendo, casamos eu e Cristina aos 19, mudamos para o Pará, vivemos 7 anos no Pará, voltamos do Pará, todas essas perguntas e essas inquietações, agora, aos quase 63 anos, eu vejo tudo isso, tudo isso suprido, atendido, protegido pelo Senhor. E o que eu vejo é o seguinte: todas as vezes que eu quis tomar um atalho para garantir, a coisa piorou. E todas as vezes que eu confiei em Deus, ainda que com lutas e com dor, como diz aquele cântico, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Ainda que com lutas e com dor, eu disse: eu vou confiar. Eu não vou arrumar o filho com a serva, eu não vou escolher o melhor da terra, eu não vou garantir descendência, eu vou deixar que Deus realize o seu propósito. O resultado foi bom. Se eu morrer amanhã, dá tempo de morrer hoje ainda? Hoje não, né? Estraga a tua segunda-feira, né, Magá? Tá bom, mas se eu morrer amanhã, vai sepultar na terça. Se eu morrer amanhã, eu morro com uma sensação de que não faltou um pedaço na minha vida. Uma sensação de vida plena. Paulo, quer dizer que você está dizendo que tua vida é tudo 100%? Não. 100% é o meu Deus, é o teu Deus. E Ele constrói uma história maravilhosa. Por isso, por fé, nunca tome atalhos. Sempre creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém? Essa é a minha palavra para a igreja.